A seguir, encontramos algumas definições a respeito do sistema urinário. Qual é a afirmativa errada? Então, eu tenho 5 afirmativas, 4 estão certas, uma está errada. A primeira diz que o rim adulto normal possui o tamanho aproximado de um sabonete comum. Eu achei isso tão criativo e tão interessante, porque essas são palavras do livro do Tortora. Eu achei muito interessante. E não é que ele tem toda a razão, o tamanho do rim é exatamente o tamanho de um sabonete comum. Mas, ó, atenção, sabonete comum antes de usar, tá? Não é depois de usar, não, naquele finalzinho, não. Não, aquele que você joga fora. Não, pelo amor de Deus. E nem jogue fora o sabonete quando ele estiver pequeno também, junte com outro para poder render mais, né? Então, com aproximadamente 10 a 12 centímetros de comprimento, 5 a 7 de largura e 3 de espessura. Bingo! É exatamente isso. Esse é o tamanho de um rim comum. Então, a gente olhando o rim comum, né, dispostos, é como se a gente tivesse 2 sabonetes paralelos à coluna. Pronto, ficou dessa forma, atrás, né, do peritônio, né? Ou seja, são órgãos retroperitoneais, né? Os nossos rins são órgãos retroperitoneais. Então, paralelo à coluna vertebral e atrás do peritônio, a gente tem os nossos rins, beleza? B. O hilo renal é o local onde encontramos vasos sanguíneos, linfáticos, nervos e também a pelve renal, seguido do ureter que desce em direção à bexiga urinária. Então, o hilo renal é exatamente essa região aqui de entrada e saída das estruturas que vão ou vêm do rim. Então, eu tenho estruturas nervosas, estruturas venosas, estruturas arteriais e aqui também linfáticas. A união aqui, ó, dos cálices maiores, formando essa parte mais dilatada aqui no iniciozinho do ureter, que é o que a gente chama de pelve renal, né? Aqui, ó, a pelve renal, e depois o estreitamento dessa pelve que se dá com o ureter que vai em direção à bexiga urinária. Então, essa segunda definição também está certa. C. Os ureteres são estruturas retroperitoneais, assim como os rins. O rim direito e o rim esquerdo, assim como os ureteres, né, todos eles são estruturas retroperitoneais. Um outro órgão importante, que também é retroperitoneal, que a gente tem sempre que destacar, é o pâncreas. Tá? Então, colocando na cabecinha de vocês aí, ureteres, rim e pâncreas são órgãos retroperitoneais. Certo? D. A bexiga urinária é um órgão muscular oco. Sim, para caber urina. E distensível. Claro, ela aumenta de tamanho e diminui de tamanho dependendo do volume de urina que esteja lá dentro. Beleza? Situado na cavidade pélvica. Perfeito. Enquanto vazia, ela está lá na cavidade pélvica. Ela pode encher muito e pode subir em direção à região abdominal. Sim, né? Posteriormente, a sínfise púbica. Então, ambos os sexos, ela está posterior à sínfise púbica? Sim. Veja a sínfise púbica aqui do homem, atrás da sínfise púbica, bexiga urinária. Na mulher, sínfise púbica, atrás da sínfise púbica, bexiga da mulher. Beleza? Para os homens, é diretamente anterior ao reto. Então, atrás da sínfise púbica e anterior ao reto. Então, ó, eu tenho aqui, ó, bexiga do homem, atrás da sínfise púbica, à frente do reto e acima da próstata. A gente pode falar assim. Quer localizar bem a bexiga urinária? Ali. Atrás da sínfise púbica, à frente do reto, acima da próstata. Essa é a posição exata da bexiga masculina. Ponto. Nas mulheres, é anterior à vagina e inferior ao útero. Então, vamos lá. Atrás da sínfise púbica, anterior ao canal vaginal, tá aqui, e olha o útero. O útero, ele dá uma volta por cima da bexiga urinária. Então, o útero,
ele está localizado acima da bexiga urinária. Tem alguns autores que defendem também que o útero está um pouquinho mais para baixo. Então, você pode dizer que a bexiga se encontra anteriormente e inferiormente ao útero. Não está errado isso também não, tá? Está um pouco anterior e inferior ao útero, tá? Mas essa definição que está aí, ela não está errada, né? Então, e é uma definição do livro do Tortora também. Tá? Então, atrás da sínfise púbica, à frente do canal vaginal e inferiormente ao útero. E só sobrou a E, né? A E tem que estar errada, porque todas elas estão certas, então a gente já vai marcar a E aqui, porque ela tem que estar errada. A uretra masculina é subdividida em duas regiões anatômicas. Mentira, são três. São três. Parte prostática e parte esponjosa. Foi ignorada a parte membranosa da uretra, que muita gente ignora por ser a menor das partes. Se a gente olhar no homem, a gente vai ver aqui que a uretra nada mais é do que esse ducto, tá vendo, ó, que sai da bexiga urinária e atravessa o corpo do pênis inteiro, até a parte de fora. E aí, nós temos algumas regiões. A parte da uretra que passa dentro da próstata, essa parte aqui, a próstata aqui, eu estou circulando a próstata. Pronto. A uretra que está dentro desse quadro amarelo aí é a uretra prostática. Ela está dentro da próstata. Agora, se vocês olharem bem, deixa eu pegar uma cor verde aqui, ó. Na cor verde, aqui tem um músculo chamado de músculo transverso profundo do períneo. Esse músculo aqui está sendo cortado pela uretra. Esse músculo que está sendo cortado pela uretra é exatamente a parte da uretra que se chama uretra membranosa ou membranácea, segunda parte dela. E o restante da uretra, a maior parte da uretra, é chamada de uretra esponjosa, essa que passa dentro do corpo esponjoso do homem, do pênis, né? Então, são três as partes. A uretra prostática, membranácea ou membranosa e a uretra esponjosa. E não duas partes, como diz aí a alternativa E. Por isso ela está errada, então por isso que a gente marca a alternativa E.